Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, me chamo Gleice, sou mestranda em Educação pela Universidade de Pernambuco, do Brasil, e nós temos como título do nosso trabalho Aspectos Estruturais de Resumos de Dissertações em Educação, um estudo comparativo entre Geografia e Matemática. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de Escrita Acadêmica, em que podemos ver elementos estruturais de trabalhos científicos. Então, partindo pela pergunta geradora da nossa pesquisa, entende-se que as diferentes áreas do conhecimento priorizam elementos distintos na escrita acadêmica. Isso também na parte das ciências humanas e das ciências exatas, que nesse caso nós escolhemos a geografia e a matemática, mesmo que eles compartilhem elementos estruturais comuns. Então, pensando nessa situação, nós temos como pergunta norteadora quais aspectos estruturais caracterizam os resumos de dissertações em educação nas áreas de geografia e matemática. Então, assim, partindo para os objetivos do nosso estudo, temos como objetivo geral analisar comparativamente os aspectos estruturais de resumo de dissertações em educação, especificamente nas áreas de geografia e matemática, e especificamente identificar os elementos estruturais recorrentes nos resumos dessas duas áreas, verificar as semelhanças e as diferenças que elas têm e analisar o alinhamento dos resumos às recomendações normativas e acadêmicas, isso seguindo os livros de metodologia científica e também as regras da ABNT. Partindo para a nossa fundamentação teórica, em que temos o resumo como gênero acadêmico, segundo Severino, um livro de metodologia científica, ele fala que o resumo ele não é uma miniaturização do texto, ele é justamente a síntese das ideias centrais reorganizadas com a linguagem própria. Isso para que ele consiga, de fato, trazer todas as informações que são importantes no texto. E também, segundo Marcuse, 2008, a função sociocomunicativa do texto. Ele vai informar o conteúdo essencial, orientar o leitor e facilitar a circulação do conhecimento. Então, esse resumo ele precisa ter uma concisão, que é a parte da economia de palavras, mas que ele consiga trazer todas as informações necessárias, a objetividade, no caso de ser direto e impessoal, e também da autonomia, em relação ao leitor, quando for ler, ele não precisa acessar o trabalho na íntegra para saber todas as informações que serão discutidas nesse trabalho. Então, o resumo de dissertação, em específico, que vai ser o objeto a ser estudado, segundo Carvalho, ele tem quatro propósitos. Introduzir o propósito do trabalho, descrever a metodologia, sintetizar os resultados e apresentar as conclusões. Então, esses são os 4 elementos que são necessários desses resumos de dissertações, levando em consideração que dissertações são textos mais extensos. Então, partindo para estruturas de resumos de dissertações, nós fizemos esse levantamento seguindo a adaptação de Carvalho, em que nós vamos considerar também que as normas da ABNT. Então, esse resumo ele deve ser feito escrito em parágrafo único, tendo também uma contextualização e o tema do trabalho, os objetivos que são levantados, a metodologia utilizada, os resultados desse trabalho, conclusões e contribuições para o fechamento do resumo e também as palavras-chave. E as especificações técnicas da ABNT é que esses resumos de dissertações tenham entre 150 e 500 palavras, de 3 a 5 palavras-chave, nesse caso separadas por ponto e vírgula, e também ser escrito na terceira pessoa do singular na voz ativa. Então, levando em consideração todos esses elementos e adaptações que fizemos de Carvalho para analisar o nosso trabalho, nós fizemos uma busca em repositórios institucionais
na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e na plataforma do Google Acadêmico. Então, e também no período recorte temporal de 2020 até janeiro de 2026. A abordagem que vamos utilizar é uma abordagem qualitativa, bibliográfica, por ser trabalhos já publicados, e comparativa, porque nós vamos comparar o corpus, né, de geografia quanto em matemática. Nesse caso, nós escolhemos 4 dissertações para compor o nosso corpo de pesquisa, em que 2 são da área de geografia e 2 são da área de matemática. Então, as palavras-chave utilizadas para os trabalhos de geografia foram cartografia tátil, ensino de geografia e EJA, em que nós codificamos para G1 e G2. E na matemática, dois resumos de dissertações, nós tivemos como palavras-chave mapas conceituais, recurso didático e matemática. Então, aqui nós codificamos como M1 e M2 para fazer nossas análises. Vale destacar que a seleção dessas palavras-chave para a busca dos 2 trabalhos foram de acordo com objetos de estudo de 2 das pesquisadoras. Então, partindo para a análise dos dados de geografia, primeiramente, no nosso caso de G1, de início, a extensão do resumo está correta de acordo com as normas da ABNT, que tem 452 palavras, que na ABNT são de 150 a 500. A estrutura ela tem os objetivos explícitos, tem a metodologia descritiva, tem os resultados e contribuições diretas, mas, como lacuna, não tem a fundamentação teórica nem a menção a ela. As palavras-chave são separadas por hífen, mas nesse caso nós também discutimos no texto que esse detalhe pode ser institucional, pode ser uma regra da instituição para o modelo da dissertação e pode ou não seguir as normas da ABNT. E a falta do objeto central, que no caso é a cartografia tátil, nas palavras-chave. Partindo para o segundo trabalho, temos que ele é extenso sobre a educação inclusiva, ele excede a quantidade de palavras que o resumo deve ter, então ele tem 655 palavras, em que na ABNT diz que é entre 150 e 500, e em relação às lacunas, ele não tem a explicitação dos resultados, apenas as expectativas, não tem o marco teórico e também não faz menção ao objeto geográfico estudado nas palavras-chave. Partindo para a análise dos dados dos textos de matemática, dos resumos de matemática, nós temos que em M1 ele vai de acordo com as normas da ABNT, tendo 470 palavras. A estrutura apresenta a teoria estudada, a contextualização, a metodologia, os resultados, mas ele também apresenta no texto questões norteadoras que não são respondidas no resumo. As questões norteadoras não são um elemento obrigatório para estar no resumo, porém, eles colocaram ser interessante que eles tivessem as respostas dessas perguntas, justamente para que o autor não tivesse que ler o texto na íntegra para achar essas respostas. Então, não há conclusões finais e nem contribuições de pesquisa. As palavras-chave são separadas por ponto, mas é aquela questão que pode ser institucional, e falta do objeto matemático estudado entre as palavras-chave. O texto, o resumo de M2, da nosso segundo resumo de matemática, tem a extensão de 173 palavras, de acordo com as normas da ABNT. Ela apresenta a teoria base, os resultados, apresenta também a metodologia, mas tem como lacuna a incoerência entre o título e o objetivo, em que o título foca em uma parte direcionada aos mapas conceituais e os objetivos ele foca mais na aprendizagem, não tendo a parte dos mapas conceituais. Também tem a falta de descrição dos procedimentos metodológicos que foram utilizados, não tem conclusões e desdobramentos e também não há o objeto matemático a ser estudado, que nesse caso foi estatística. Então, levando em consideração esse quadro que nós fizemos com o comparativo, temos que todos os trabalhos tiveram a contextualização, apenas um de matemática não teve a justificativa, todos tinham objetivos, os de geografia não tinham menção à fundamentação teórica e os de matemática sim.
Todos haviam uma metodologia, só um não havia os resultados, só um de geografia. As conclusões e contribuições, apenas o de geografia teve, nenhum de matemática teve as contribuições. Palavras-chave adequadas, nenhum teve, justamente pela falta dos objetos estudados, no caso da geografia, os objetos geográficos, e no caso de matemática, os objetos matemáticos. E a extensão, tirando o segundo de geografia, todos foram de acordo com as normas da ABNT. Então, como os resultados, nós temos que na parte das ciências humanas, de acordo com esse nosso estudo, ele tem um foco sociocomunicativo. Então, a preocupação maior com a contextualização social, que no caso dos estudos também foi em relação à educação inclusiva. E também tem a prioridade que dá ênfase a expor as conclusões e as contribuições sociais do estudo, mas também essa relação pode ter a questão de exceder o limite de palavras e também a omissão do aporte teórico. Já em relação aos resumos de matemática, que parte das ciências exatas, tem um foco epistemológico justamente por trazer sempre a base teórica do estudo. Tem a prioridade também da explicitação imediata de autores, métodos e resultados diretos, mas também tem a parte que, como um efeito colateral, de que não traz as contribuições e os desdobramentos da pesquisa. Então, nós temos como principal resultado também que a ausência do objeto central, como foi dito anteriormente, no caso da geografia sobre cartografia tátil, e na matemática os objetos estudados, que nesse caso foi estatística. Também tem a inconsistência em relação à formatação, mas que isso também vem em relação ao conflito manuais, que é justamente pela instituição dar um modelo de dissertação em que pode ter essa diferença, né, no uso das palavras-chave, se vão ser separadas com hífen, com ponto final ou com ponto e vírgula, de acordo com o que preconiza as regras da ABNT. Então, como considerações finais, nós temos que a escrita do resumo ele não deve ser um mini texto, né, do que Severino disse anteriormente, mas ele tem que ter uma estrutura autônoma que consiga dar todas as informações necessárias para o leitor. Então, a ausência dos resultados na parte de geografia e da fundamentação teórica e das conclusões dos textos de matemática compromete severamente a função sociocomunicativa e circulação global do conhecimento, justamente porque são elementos essenciais que deveriam estar nesses textos. Para a escrita acadêmica e educação, evitar um equilíbrio estrutural que una a contextualização humana e o rigor teórico exato, garantindo uma indexação precisa e clareza universal. Então, essas foram nossas referências utilizadas aqui nos slides e encerramos nossa apresentação. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.